seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 4º domingo do tempo comum e nós estamos no itinerário aqui com o Evangelho de São Marcos. A liturgia desse 4º domingo nos apresenta a preparação de Nosso Senhor no Antigo Testamento, mas principalmente a autoridade que Ele tem. Se nós lembrarmos, a primeira leitura, quando Moisés vai falar da questão de um profeta, Deus irá mandar um verdadeiro profeta para anunciar e conduzir o povo. Lembremos, Moisés é o grande profeta do início do Antigo Testamento. Tanto que os 3 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, é colocado que foi Moisés, dado por Moisés. Então, Moisés, ele é um dos primeiros profetas ali. E na leitura que nós temos hoje, apresenta que virá um novo profeta. O novo profeta é Jesus. Quando, no Evangelho de São Mateus, padre, hoje nós não lemos São Mateus, eu sei, tá? Só para uma catequese. Quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, o evangelista compara muito Moisés com Jesus, ou Jesus com Moisés. Tanto que os 5 discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus faz grande referência aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Então, aqui é a preparação e a autoridade para mostrar a autoridade de Jesus agora no Novo Testamento. Ele é o profeta, ele é o anunciador, ele tem o poder, ele é Deus encarnado. E o Evangelho de São Marcos, que não está seguindo uma linha psicológica e não está seguindo uma linha cronológica, porque é o evangelho mais curto que se tem, só tem 16 capítulos, então, mas ele tem ali o essencial. Se nós pegarmos, nós ainda estamos no 1º capítulo, e ele vai dividindo versículo por versículo, bem devagarzinho. Então,
São Marcos, ele está aqui apresentando a autoridade de Jesus. Jesus, que no evangelho passado tinha chamado os filhos, os discípulos, agora nós iremos ver a autoridade de Jesus. A autoridade, a palavra dele, a palavra de nosso Senhor, que tem um grande poder. Sim, a palavra de Deus tem um grande poder. O Evangelho nos apresenta de que ali, Evangelho é força de Deus para aqueles que creem. O Evangelho tem a capacidade, a palavra de Deus tem a capacidade de arrancar um coração endurecido no pecado e fazer voltar à vida. O Evangelho de Deus tem a capacidade, sim, um grande poder de transformar a vida de alguém. Padre, e por que não está acontecendo mais isso? E por que nós, que escutamos o Evangelho todos os domingos, todos os dias, Padre, eu faço o meu estudo bíblico? Sim, a palavra de Deus tem poder. Mas existe também uma grande tentação que hoje é apresentado no Evangelho. Se a palavra de Deus tem um poder de transformar, de criar, Satanás também gosta de perverter a palavra. Diz os autores sagrados, os comentaristas, Hoje nós aqui temos que o demônio grita e fala: eu sei quem tu és o santo de Deus, o que tem que ver aqui nos atormentar? Os demônios sabem quem é Jesus, o demônio sabe quem é Deus, o demônio sabe todo o Evangelho. Quando Jesus foi tentado no deserto, o demônio colocou toda a Sagrada Escritura para ali, fazer com que ele deixasse as coisas e seguisse, utilizando as Sagradas Escrituras. A autoridade de Jesus e a grande confusão que o demônio faz conosco. Sim, o demônio, ele existe. Satanás, ele existe. Sim, ele não vai se apresentar a você como, aquela caricatura de bicho feio, com chifres. O demônio, ele é muito persuasivo. Ele gosta de apresentar como uma coisa bem agradável. Ele gosta de fazer as coisas te seduzindo. Lembremos, o primeiro pecado foi de sedução. Eva não teve medo da serpente, ela foi seduzida pela serpente. É agradável. E a palavra de Deus, que Deus tinha falado para ela e para Adão, ela então esquece e começa ali a conversar e deixar ser seduzida. Se de um lado a palavra tem um grande poder, a sedução faz com que nós esqueçamos a autoridade de Deus e distorcemos o Evangelho dele. Distorcemos ao ponto de querer fazer que o Evangelho se transforme em uma literatura e não com a força que tem que ter para nos converter. Jesus, quando fala para o possesso ali, sai dele, ele estava sabendo muito bem. O demônio disse uma verdade, era Jesus. Mas o demônio, ele pode confundir muito bem a nossa cabeça. Ele confunde, ele gosta de fazer confusão. Se não é dentro da igreja, se não é dentro de casa, ele faz uma grande confusão
com os nossos sentidos, com a nossa inteligência. Ele veio para isto. Mas nosso Senhor, Jesus, no Santo Evangelho de hoje, apresenta muito bem a autoridade que ele tem para expulsar. Cala-te, sai dele. Liberta ele. Sim, no Evangelho de São Marcos, Jesus faz vários milagres e expulsa muitos demônios. Mas eu quero deixar bem claro a questão da autoridade de Jesus e o grande confusão que o demônio faz conosco. Utilizando até mesmo das Sagradas Escrituras. O demônio, ele é mestre para confundir. Nós estamos aí quase nos aproximando da Quaresma. E como o demônio gosta de fazer confusão em todos os sentidos. Diz um grande, autor, hoje não é Dom Columba Marmion, é o grande pai espiritual carmelitas, alguns conselhos que ele diz para as pessoas e principalmente para os que seguem a vida carmelitana: a luta contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Não é só o padre que luta contra o demônio. Todos vocês batizados irão lutar contra ele. Credo, padre, não quero isso. Meu filho não tem querer. Ou você luta contra ele, ou você vai ser associado a ele. A luta contra o demônio dá um grande medo nas pessoas. Sim. Porque é um espírito, é um anjo. E ele sabe de muita coisa. Ele sabe de muita coisa sua. E por isso que ele te seduz. Ele sabe muito bem quando você está mais frágil e mais pronto para pecar. Ele não vai, algumas vezes ele tenta enquanto você está dentro da igreja. Mas você sai da igreja, ele sabe muito bem onde é o seu calcanhar e vai ficar ali te apurrinhando até você conseguir fazer tudo o que ele quer. É a luta, sim, a nossa luta, como diz São Paulo, não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra os espíritos infernais. Se você não tem essa consciência, me desculpe, você não sabe nem o valor da sua alma. Você não sabe o grande amor que Deus teve por você de vencer a morte e vencer Satanás. A homilia não é para dar um medo, é para fazer com que nós tenhamos consciência, a verdadeira consciência de que sim, é uma grande luta a nossa vida na terra, mas não é uma luta física. A luta do demônio é fazer com que se perca as pessoas. E ele está conseguindo fazer isto confundindo a cabeça das pessoas. Como, padre? Fazendo de que não é tão mais necessário viver a radicalidade do Evangelho. Não é mais tão necessário viver, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram lá para ser vivido antigamente, na época de vovó, de vovô. Agora nós estamos no mundo moderno. E por isso que estamos no mundo moderno, Satanás, ele não vai seguir o mundo moderno. O plano dele é uma coisa: te destruir. É só isto. Tenhamos grande consciência da verdadeira luta. A luta que nós iremos travar
contra os espíritos infernais. Se gera em alguns corações um grande medo de lutar, de falar: Padre, eu não consigo. Padre, eu sou fraco, eu não aguento. Eu não consigo vencer nem os meus propósitos. Pois bem, nós temos uma grande intercessora que quer rezar e nos ajudar. E uma grande pedagoga. Nossa Senhora, para converter os pastorinhos, mostrou o inferno para eles. Pronto. Viu? Falou: olha, se não rezar, é isso que vai acontecer. Vocês rezem. Começaram a rezar. Se o demônio faz confusão na sua cabeça, faz confusão nos seus sentimentos, como ele gosta de fazer a confusão nos sentimentos, né? Não, está difícil demais, eu não quero rezar, não tenho tempo. Eu quero aquilo, eu preciso dormir e não vou rezar. Não, eu não posso fazer jejum. A melhor coisa é um bom jejum, até para a saúde. Até para a saúde. Você que tem algum problema disso, não sou médico, mas a melhor coisa é um bom jejum. Pronto, resolve muita coisa. Mas nós gostamos de dar alimentos para os nossos apetites. E vai fazendo com que Satanás tenha mais chance de nos vencer. Não deixe que ele faça confusão na sua cabeça. Suplique a Deus a graça e a virtude da fé. Qualquer tentação contra a fé, já comece a rezar uma oração pedindo a Nossa Senhora. E toda tentação realmente contra a fé. De começar a pensar de que Deus não está na Eucaristia, de que a Igreja Católica não é a verdadeira igreja, de que por que eu tenho que viver os sacramentos. Tudo isso são tentações que ele vai ficar ali 24 horas. Ele não tem férias. Se você está de férias, o demônio não tira férias não. Nem recesso. Mas nós temos, como eu disse, uma boa intercessora. Nossa Senhora. Nossa Senhora está tão pronto para te ajudar contra a luta de Satanás. E ela está tão pronto para te auxiliar a conhecer as suas dificuldades. Por que então nós não voltamos a ela? Ela é a mãe de Deus, mas é também a nossa mãe. Ela está pronta para pisar a cabeça da serpente na sua vida, na sua história. Se você se colocar como fraco, pequeno, ela está tão pronta para te ajudar. Recorramos a ela. Se a luta que nós precisamos travar é contra espíritos maus e nós não conseguimos enxergar, ela enxerga. Voltemos a nossa vida a essa boa mãe. Ela quer a nossa salvação. Por isso que nosso Senhor deu essa boa mãe a nós. Sabendo que nós, como filhos pequenos, frágeis, não iríamos conseguir lutar. Ele então dá a sua própria mãe para nos ajudar na luta. Sejamos convencidos dessa verdade. Sim, isto é uma verdade. É uma verdade que não pode ficar confusa dentro da nossa cabeça. Os ensinamentos da igreja sempre nos colocou de que Nossa Senhora, sim, é nossa mãe e está pronta para nos ajudar. Não duvide disso. Recorramos a ela. Não tenhamos medo. Tenhamos consciência, não é brincadeira a nossa vida.
Não é brincadeira o que o demônio está fazendo com a sociedade, até mesmo com os ensinamentos dentro da cultura, que vai prevalecer ainda por algum tempo, fazendo destruir a consciência de muitas pessoas. Pais e mães, vocês sabem muito bem disso. O demônio está pronto para destruir a consciência dos seus filhos. E se você não recorrer a Nossa Senhora, a verdadeira mãe, aquela que pisa a cabeça da serpente, o demônio irá conseguir fazer o grande estrago que ele quer. Tenhamos consciência da luta que precisamos travar, mas com grande confiança que nós não estamos lutando sozinhos. Existe uma boa guerreira que venceu e ela quer vencer conosco. Que a Virgem Santíssima nos dê essa graça. E principalmente, que nós não ficamos brincando com a nossa salvação. Quer uma verdadeira luta, né? Que acontece e as pessoas nem observam o que está acontecendo, e o poder de Deus mais uma vez sendo realizado, veja o confessionário. Aqui nós temos a grande graça de sempre ter um padre para escutar a confissão. E é atualizado aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho: sai, cala-te, sai dele, deixa ele livre. Mas somente uma pessoa que tem fé consegue observar isso. Não é uma sala de psicologia, não. É uma verdadeira luta travada. Nós deveríamos suplicar muito a Nossa Senhora que ajude os penitentes que estão para se confessar, para ter verdadeiros propósitos, e ajude muito os sacerdotes confessores. Sim, a luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos maus. Peçamos a essa boa mãe que nos ajude. Recorramos a ela. Os santos sempre recorreram a Nossa Senhora, principalmente nas lutas. São Padre Pio, aqueles que já viram alguma coisa da história dele, sempre recorria à sua mãe, a Virgem Santíssima. Recorramos nós, como bons filhos, a ela. Ela irá nos ajudar a lutar contra os espíritos maus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.